Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Maravilha, né? Estamos avançando e, para a glória de Deus, já estamos aqui na quarta aula deste módulo abençoado, né? Módulo já o 21, acabando. Para quem estava lá no começo pensando, meu Deus, são muitos. Aí quando nós chegamos na metade, olha, nós estamos na metade. E da metade para frente é mais rápido ainda, né? E daqui a pouco estaremos no final, se Deus quiser. Mas temos que trilhar o caminho, né? E absorver o conhecimento. O importante é isso, absorver o conhecimento. Na aula de hoje, nós vamos avançar aqui na página 18, falar sobre a evangelização pessoal. E tem alguns pontos a discutir no decorrer dele, tendo em vista nós já termos avançado no contexto histórico, mas eu ainda queria só situar os irmãos no contexto da fundação, né, das Assembleias de Deus aqui no Brasil, tá certo? Nós tivemos aqui a fundação em 18 de junho de 1911, Pai do Senhor, e aí, Senhor, tudo bem? Glória a Deus. E aí, a partir de então, veio o pentecostalismo da gente, né? Nós tivemos aí alguns irmãos primitivos no contexto nacional, nós já passamos aquele contexto histórico global, e aí tivemos os irmãos primitivos lá do Oriente e tivemos os primitivos na América, e agora nós estamos no Brasil, tá? No Brasil, contexto do Brasil. Os irmãos se situarem, nós vamos dar início aqui na página 18, tá? Página 18, evangelização pessoal, tá? Na evangelização pessoal, nós sabemos que é uma característica peculiar nossa, né? Assim, digamos, nossa que eu falo no contexto pentecostal, tá? Pentecostal, porque, na verdade, o início, aquele recorte geral, foi com Jesus, né? Iniciou ali com Jesus e dele passou para os apóstolos, mas a nível do Brasil, no Brasil, começou com aquela catequese, né, dos jesuítas. Os jesuítas, em 1549, né, eles chegando no Brasil, né, e aí já foram passando o ensinamento meio que apostólico romano, né, o catolicismo puro, passando para as pessoas, os habitantes de então no Brasil. Inclusive, eu quero até aqui retificar uma data, que eu havia falado que a escola tinha sido fundada, salvo engano, no século XVII, mas é considerado no secularismo que os jesuítas que fundaram a escola no Brasil, né, no secularismo, tá? E aí, então, foi 1549 com os jesuítas, eles chegaram ao Brasil e já iniciaram esse trabalho. A missão deles era evangelizar, e essa evangelização não era de cunho pentecostal, protestante ou evangélico, como temos hoje, né? A evangelização dos jesuítas era no âmbito católico, tá? Inclusive, até hoje se tem. E, abrindo aqui um parênteses bem rápido, que eu estou me lembrando agora aqui, o Papa anterior, o Papa Francisco, né, ele era jesuíta. Ele era um jesuíta, claro que não de 1500, obviamente, mas era dessa descendência, filho, né? Então ele desempenhou um papel, assim, exemplar no âmbito da evangelização. Então isso nós não podemos negar, né? Está registrado, está na história. Ele, quando iniciou o seu ministério,
ele já deixou logo decretado que nenhuma igreja católica deveria ficar fechada. E até então, nas igrejas assim, mais remotas, de interior, de regiões mais afastadas da capital, as igrejas passavam mais tempo fechadas do que abertas. E aí ele viu que isso era um prejuízo. Então, como ele tinha esse ar, o álibi jesuíta, ele então impulsionou a igreja para que abrisse e tivesse atividades. E aí eles começaram então a evangelizar. Quem? Os jovens. A igreja católica até então tinha uma grande quantidade de pessoas idosas. Os jovens estavam dispersos. E o Papa Francisco ele conseguiu evangelizar e alcançar muitos jovens. E, inclusive, foi lançado, na época dele, um projeto que era fugiu agora o nome do projeto, que é como se fosse resgate, retornando para a casa do pai, algo do tipo assim, que era para pegar as pessoas que outrora eram católicas e agora estavam como evangélicas. E aí elas, na condição de evangélicas, muitas regressaram para o catolicismo. Muitas mesmo. Grupos já existe. Eles mudaram as vestimentas, mudaram comportamentos, mudaram até hábitos e criaram orações. Gente, exatamente. Né? As vestimentas, andar com a Bíblia, passaram a andar com a Bíblia. Então, assim, mudou bastante. Bastante. Então, foi um avanço para eles. E isso, não que tenha sido um prejuízo no mundo evangélico, mas em termos de estatística foi. Estatística, né? Estatisticamente foi. Mas nós não temos somente os católicos, digamos assim, para evangelizar, né? Existem outras classes de pessoas que também estão dispersas ou que estão inseridas em grupos que não são fidedignos com o que a palavra de Deus diz. E nós, como propagadores do evangelho, defensores da palavra de Deus, nós temos essa responsabilidade de ir e alcançar estas pessoas. Não somente católicos, digamos assim, mas no geral. No geral, tem muitos. Não é aquilo que se diz pescar em aquário, né? Pescar peixe no aquário dos outros. Tem bastante, né? Não é isso, tá? Não é isso. Eu até tenho uma frase que eu costumo dizer que é engordando crente, né? Engordando crente. Como assim engordar crente? É estar pregando só para crente. Então, não é bom. Aí você fica sedentário e obeso espiritualmente, no sentido de ganhar almas. E aí, aqui nós vamos estudar sobre o evangelismo pessoal, tá? E nesse aspecto, nós temos o subtópico aqui, o 1.1, que diz o que entendemos por evangelismo pessoal. O que a gente entende, né? É bem verdade que nós somos orientados naquela abordagem tradicional, até para quem é mais antigo, deve ter presenciado aqueles irmãos que chegavam e diziam assim, quer aceitar Jesus? Não, negócio de Jesus, de crente, já está o inferno, né? Está condenado já. Então ali mesmo ele já dava a sentença, né? Ali mesmo ele apresentava Jesus, se houvesse recusa, ele já dava a sentença já na hora, né? Alguém já viu isso, né? Os antigos eram mais assim. E aí, isso, eu não sei assim se trouxe algum prejuízo, mas despertou e acendeu um alerta na igreja. Acendeu um alerta. Que tipo de alerta? De preparar o evangelista. Preparar. Houve a necessidade de, então, fazer estudos, simpósios, conferências. Na época, eram muitas conferências. Até que houvesse um preparo. E aí, desse preparo, pudesse enviar. Tá certo? E aí, vamos aqui observar esse contexto. Que o que entendemos por evangelismo, né?
aí nesse aspecto do pessoal. Aqui ele vai dizer que evangelismo pessoal é a obra de falar de Cristo, só que aos perdidos individualmente, ou seja, bem óbvio, bem sugestivo, né? E aí é levar a Cristo, o Salvador, para essas pessoas. Então é falar, simplesmente falar. E aí aqui ele está falando, tá abordando no aspecto da fala, né? Da fala. Ele não está abordando o aspecto de testemunho, de vida, de comportamento. Está falando da abordagem, da fala. E aí ele vai dizer que, não obstante a palavra evangelização, tal como a usamos, atualmente, ela inclui mais do que apenas contar as boas novas. Ou seja, não é somente falar, né? Anteriormente, evangelizar era falar. Por exemplo, alguém estivesse conversando com outra pessoa, inclusive existiam até os subterfúgios, por conta dos escândalos, a pessoa poderia estar conversando com um ímpio, um crente conversando com um ímpio. E aí poderia ser, por exemplo, um homem falando com a mulher, um homem crente e a mulher descrente, né? Vou usar esse termo descrente, tá? E aí, antigamente, na década de 80, 90, isso poderia dar uma disciplina. E para aquele homem poder se sair, ele falava, não, eu estava evangelizando, né? Eu estava evangelizando, estava conversando com ela, não. Então, o contexto de evangelização tinha mais nesse aspecto, né, de estar falando, era fala. E aqui ele vai trazer também a questão de falar, mas em qual sentido, com qual objetivo. E aí ele vai dizer que na atualidade nós procuramos persuadir as pessoas, ou seja, não é somente anunciar, mas também persuadi-las. Nós temos isso muito forte, de falar de Jesus, mas tentar convencer. É muito, parece assim que está enraizado em nós, é muito natural. Você fala e quer convencer, né? Essa parte não compete a nós. Não compete a nós, mas é muito natural. Mas muito natural mesmo, você quer, fala e quer convencer. É tanto que alguns, quando estão falando, toca na pessoa e tenta puxar a atenção para cá e tenta fazer com que ela fique fixada no olhar, no seu. Olhe para cá, ó, preste atenção, ó, escuta só. Entendeu? A gente tem essas abordagens, né? E aqui ele vai dizer que essa evangelização pessoal, ela vai muito mais além do que só falar. Vai também nesse contexto atual, tá? Perceba isso, no contexto atual, persuadir e atuar de acordo com as boas novas, né? Que aí nós queremos que a pessoa aceite a Cristo e tudo quanto viermos ali oferecer. Isso faz com que nós possamos incorrer em outro fator. Qual? No fator da frustração, se não acontecer. E no fator da empolgação e merecimento, ou sentir-se como que digno de mérito, se conseguir. Perceba que algumas pessoas, quando fazem a abordagem, aí dizem, eu ganhei tantos para Jesus. Outros falam assim, tu ganhou quantos? Já vai logo intimando, né? Tu ganhou quanto? Eu ganhei tanto. E tu? Não ganhei nada não. Ih, rapaz, o que houve? O que aconteceu? A gente coloca meio que aquela pressão, né? Uma cobrança sobre a pessoa, como se ela tivesse a responsabilidade de ganhar. É a obrigação dela ganhar. Né? Isso é bom até um certo ponto. Nós precisamos entender os limites. Na evangelização é muito importante, de extrema importância, entendermos quais são os limites. E aí, no limite da evangelização, precisamos compreender os momentos, os ambientes, as ocasiões. E a depender das ocasiões, serão determinados e estipulados limites. Quais os limites, por exemplo, de uma evangelização? Se for numa ocasião em que a pessoa, você perceba que a pessoa está com pressa ou a qualquer momento ela pode se retirar, por exemplo, ela está na parada do ônibus, e aí você abordou ali, sentiu de Deus falar de Jesus, falou, se empolgou, e a pessoa está prestes a pegar o ônibus. Convém você se estender e
e querer que ela preste mais atenção e fique mais, prenda ali, convém? Não, não convém. Então aí você tem que entender o limite. Qual o limite? Do tempo. Né? Limite do tempo. Porém, existem outras ocasiões que é de ambientes de reuniões. E aí você sentiu ali, viu uma oportunidade, sentiu de Deus de fazer abordagem, de começar a falar de Jesus. Só que na reunião, você está acabando chamando a atenção, tá tirando a atenção dos outros e do palestrante, tá se tornando inconveniente. Aí você precisa entender outro limite, né? O limite da conveniência. Você precisa, então, pedir a Deus o quê? Estratégias. Quais estratégias? Hoje em dia, nós temos uma ferramenta excepcional, que é a tecnologia. Você pode pegar o contato, você pode marcar um horário, você pode marcar uma visita, você pode chamar nas redes sociais, né? Você pode convidar para a igreja. Então, nós percebemos que hoje nós temos várias ferramentas. E dessas ferramentas, elas precisam ser usadas de forma cautelosa, com prudência e sabedoria. E estratégica também. E aí aqui ele vai dizer que a evangelização, de uma forma sucinta, ela pode ser entendida também como da seguinte maneira: quais? Com ação, com poder, com propósito e com resultados. A ação, é óbvio que ela depende de quem? De mim, de nós, de você, de cada um de nós. Ela depende do indivíduo. A ação. Ah, mas eu não senti de ir. Esse sentir, ele é perigoso. Por quê? Porque se eu só fizer a obra do Senhor quando eu sentir, e se eu não tiver com a vida no altar, se eu não tiver sensível, e se eu não tiver atento, se eu não tiver vigilante, se eu não tiver disposto, eu nunca vou sentir. Uma pessoa insensível com a obra de Deus, ela sente? Sente não. Ela está insensível, ela está nem aí. Aconteceu, é que mereceu. Fulano de tal é porque ele é assim mesmo. Beltrano é porque procurou. Ela nunca vai notar que estar na obra do Senhor, ela, pelo simples fato dela já está intrínseco o dever do cristão, que é evangelização. É um dos ofícios do cristão que ele já é intrínseco ao aceitar a Jesus. Ao aceitar a Jesus, já vem intrinsecamente o ofício de evangelizar. Meio que um dever, digamos assim, para ser mais pesado, uma obrigação. O ímpio ou o descrente, ele tem a obrigação de evangelizar? Não. Quem é que tem esse papel? É o cristão. A nós que foi imputado. Então não podemos esperar que o lado de fora faça. Somos nós mesmos. E se nós não fizermos, estaremos negligenciando, sendo omissos, pelo qual Cristo nos outorgou. Dá para entender? Então é algo assim muito simples. Na questão da ação, eu preciso agir, eu não preciso sentir para agir, eu já devo agir. Tá? Aí diz que apresentar a Cristo ao homem perdido. Então a ação é essa, eu preciso ir lá e apresentar Cristo. E também, aqui junto dessas formas ou dessa maneira, tem o poder. Este poder de quem é? É do Espírito, né? Quem aqui é poderoso? Você tem poder? Você goza de algum poder próprio seu? Não. Então, nós precisamos do poder. E quem é que tem? O Espírito Santo. Então, para que eu possa pregar essa palavra, e essa palavra ser contundente e ser eficaz, eu preciso do auxílio de alguém que é poderoso, o Espírito Santo. E para mim ter esse auxílio dele, eu preciso manter um relacionamento com ele. É necessário, porém, não é a única maneira. Porque o Espírito Santo também usa quem ele quer. Usa até aquele que está meio incrédulo, usa aquele que não está vigiando,
usa aquele que está afastado, usa aquele que... O Espírito Santo, ele usa quem ele quiser. Não há limites para ele. Não há limites. Né? Como não há limites, ele usa quem ele quer. Porém, o dever é nosso. Lá em João 14, Jesus vai dizer que o Espírito, ele é para nós. Porque o mundo não conhece, nem pode ver, mas nós o conhecemos. Então é para nós. Tá? Então é algo nosso. A gente só precisa o quê? Buscar. Se dispor. Porque o Espírito está pronto. A carne é que é fraca. Quem é que é carne? Nós ou ele? Nós. Então nós é que estamos fracos. E não venhamos ficar satisfeitos com essa fraqueza, mas que possamos se dispor, se levantar, se erguer e dizer: Senhor, enche-me do teu poder, do teu espírito, para pregar com autoridade. Aí, meus amados, no contexto de evangelização, não somos nós que vamos convencer a pessoa. Quem é que vai convencer? O Espírito Santo. Esse papel é dele, não é nosso, tá? Não é. Nunca, jamais queira fazer o papel que não é seu, nesse aspecto. Eu costumo dizer que existe um plano de salvação. De quem é o plano? É de Deus. Existe um agente salvador. Quem é o salvador? Jesus. E existe aquele que convence. Quem é? O Espírito Santo. E qual é o meu papel? Só evangelizar. Somente falar. Eu falo somente, claro que é uma força de expressão, né? Mas é viver também, tá? Preciso falar e eu preciso viver, né? Não é só falar, até papagaio fala. Até a jumenta, Deus abriu a boca para ela falar também. Então, não é só falar, né? É viver também. Mas... Quê? Apagou? Vai cair? Bianca, dá uma olhada aqui. Ah, tá. Tranquilo. Então vamos aqui. Eu preciso entender que o papel de convencer não é meu, é do Espírito Santo. Então deixa ele fazer. Simplesmente pregue. Tá? Simplesmente pregue. Também existe a maneira ainda da evangelização, essa forma sucinta, é o propósito da evangelização. Este propósito é que os homens possam confiar em Cristo como Salvador. Ou seja, não é que eu vou fazer com que eles confiem, mas eu vou ser o porta-voz. Eu vou anunciar e mostrar para que eles possam confiar. Lembra que nós falamos aqui no contexto histórico, né? No contexto histórico que a gente estava falando a respeito do rei da Síria, que o rei da Síria, ele havia sido convencido por um dos sacerdotes que estavam nos seus súditos, ele havia convencido o rei a decretar perseguição aos cristãos. E ele decretou. Só que um outro rei, ele, cristão, escreveu uma carta para o rei da Síria, dizendo para ele: olha, aqui também no meu reinado, eu tinha muitos cristãos, muitos. E eu percebi que se eu matasse, eu ia perder uma grande quantidade de pessoas que poderiam contribuir para o meu reino. Então o que eu fiz? Eu me aliei a eles e conheci o Deus deles. E o Deus deles me ajudou. Então quando eu permiti que eles permanecessem no reinado, eu ganhei foi a ajuda de não só um povo, mas também do Deus desse povo. Ele passou a me ajudar. Então eu tive a ajuda do povo, a ajuda do Deus deles e dos meus soldados. Quando ele mandou essa carta para o rei da Síria, o rei tão somente acatou e a guerra cessou. Tá? Foi no século IV depois de Cristo, Constantino Flávio. Ele escreveu a carta
para o imperador da Pérsia, Sapores, tá? Foi da Síria não, foi da Pérsia, Sapores. E aí, ele ganhou, foi mais um aliado. Veja que isso é uma estratégia. E o propósito aqui, que os homens possam confiar em Cristo como Salvador. Olha o propósito. A carta tinha esse propósito, de que Sapores, né, o imperador da Pérsia, pudesse confiar em Cristo e acreditar que aqueles seguidores de Cristo poderiam ajudar ele, somar no reino. E assim ele fez, e cessou. Perceba que são estratégias que Deus dá. Uma simples carta, né? Uma carta, acho que endossada pelo Espírito Santo. E por fim, meus amados, tem aqui o resultado. O resultado, ele depende de quem? É relativo, né? Por quê? Depende de Deus, porém, Deus quer contar comigo. A obra, meus amados, ela pode ser feita unicamente por Deus. E ele fez. Deus fez e já mostrou que faz. Nós estamos no cenário do plano de Deus, não por necessidade, não porque Deus ele dependa ou ele só possa fazer se nós nos dispusermos. Deus não está adstrito a nós, ele não está dependente de nós. É o contrário. Nós é que dependemos dele. E é uma grande honra poder participar do plano dele. E ele pode fazer simplesmente sozinho, como ele fez lá com o povo do Antigo Testamento, o povo de Israel. Em Jeremias, capítulo 31 de Jeremias, no versículo 31 em diante, salvo engano até o versículo 34, mas é mais o 31, o 32, Deus vai dizer que o povo de Israel havia quebrado um concerto, havia rompido o concerto que ele fez. Ele fez um concerto lá atrás, ele fez concerto com Noé, com Abraão, com Moisés, e o povo de Israel na caminhada quebraram o concerto. Aí o que Deus falou? Em Jeremias 31, do 31 em diante, só abrir aqui para ficar melhor esclarecido. Ele diz assim, que eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, um concerto novo. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Aí no versículo 33, mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Perceba que Deus está dizendo assim, que ele vai estabelecer um novo concerto e vai colocar a lei dele no coração do povo. Antes, como foi que aconteceu? Ele fez um concerto com o povo, mas ele botou a lei aonde? Nas tábuas de pedra. Aí agora ele está dizendo, agora eu vou fazer um novo. Qual é o novo? Eu vou botar agora no coração deles. Deus pode ou não pode fazer isso? Pode. E ele disse que fez. E ele fez. E ele fez. E este concerto, vamos só relembrar aqui rapidamente, não é assunto da aula, mas cabe nessa questão para mostrar que Deus pode fazer sozinho. Isso nós não temos dúvida, né? É só para ficar claro que Deus pode fazer sozinho. Ele pode. Ele fez esse concerto lá atrás com Moisés e escreveu a lei na tábua de pedra. E disse para Moisés transmitir para o povo. Transmita para ele, diga para eles. E falar. E era para o povo ficar recitando no caminho, no levantar, no deitar, né? No percorrer. Era para eles falarem. E falando. E aí o que aconteceu? O povo quebrou o concerto.
Aí Deus está dizendo agora eu vou estabelecer um novo. Eu vou botar diretamente no coração deles. Quero ver agora se vão esquecer, né? Deus vai botar diretamente no coração. E Deus fez. Sabe como que ele fez? Até o cativeiro babilônico, o povo era idólatra. Era Deus levantando o profeta para chamar o povo para se consertar. Quando o profeta morria, ou quando o profeta ia para outro local, o povo caía na idolatria. Deus levantava outro profeta, o povo se ajeitava. Quando o profeta saía, o povo caía. Sempre assim, todo tempo caindo. Até que vem o cativeiro babilônico, e aí do cativeiro babilônico, o povo passa 70 anos no cativo. Quando retorna, Esdras encontra o livro da lei e transmite para eles. E naquele dia, eles fizeram um concerto com Deus, e desde esse dia, nunca mais Israel, até hoje, voltou a ser idólatra. Olha aí como Deus faz, né? Nunca mais. Você pode procurar Israel. Eles podem não aceitar Jesus, mas idolatria, não. Entendeu? Olha como Deus faz. Está aqui, Jeremias 31 até o 34. Deus pode ou não pode fazer? Pode. Só que aí, meus irmãos, no plano de Deus, ele tem um projeto assim que é esplêndido. O projeto dele, que é algo que é como se fosse a cereja do bolo aqui pra gente. Que é um projeto com a igreja. E nesse projeto maior. Né? E aí esse projeto, inicialmente, era para Israel. Só que Israel recuou. Está num tempo, está no stand-by. Aí Deus fez o quê? Eu vou levantar um povo. E Deus levantou o povo. E detalhe, você faz parte desse povo que Deus levantou. Você faz parte desse povo. Deus levantou um povo. E esse povo que Deus levantou, ele endossou. Endossou com o quê? Com o Espírito Santo. Já pensou, rapaz? Que maravilha, né? Antes só tinha a lei. E os profetas aqui e acolá. O sacerdote quando se consertasse. Agora não. Nós temos um sumo sacerdote, Cristo, perfeito. Sacerdócio real. E aí temos uma nação santa, um povo que Deus adquiriu. E desse povo ele agregou, e botou, e chamou, e pegou daqui, e dali. Pegou um todo desconcertado, consertou e botou aqui. Pegou um moribundo, pegou, transformou e botou aqui. Pegou um blasfemo, converteu a língua dele e pá, botou aqui também. Pegou um imoral, transformou a mente, o coração, pá, botou aqui também. Entendeu? Saiu catando. Plano de Deus para alcançar. Rapaz, que maravilha, né? É chegar aqui. E é porque a senhora não estava na aula passada. Depois assiste. A aula passada, a gente fez uma trajetória assim. Muito, muito lindo trabalhar de Deus. E aí Deus fez isso. E quando ele encontra esse povo, pega esse povo, ele enche do Espírito Santo. Começa com os apóstolos, ele sopra. Soprou o Espírito sobre eles. Depois em Pentecostes, derrama. É a porção dobrada do Espírito, né? Então nós estamos agora prontos e preparados. Para quê? Para ir. Para continuar. Para evangelizar. E não sozinhos. Porque Jesus disse em Mateus 28:20, diz que eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não disse que estaria só até a cruz. Ele estaria até a consumação dos séculos. Quando ele falou isso, alguém poderia até pensar que ele estava falando ali, naquele momento. E depois que ele foi assunto aos céus, alguém pode pensar, pronto, estamos sozinhos de novo. Né? Aí estivemos sozinhos quando ele foi crucificado, foi sepultado, estávamos sozinhos, mas ao visitar o sepulcro estava vazio, ele apareceu, glória a Deus, mas agora ele subiu para o céu de novo, novamente estamos sozinhos. Alguém poderia ter pensado, mas ele disse, não, eu estou com vocês todo dia. E aí, isso mostra o quê? Que ele está conosco, está aqui, está ali, eu vou para o trabalho, ele está comigo.
Eu estou numa reunião, ele está lá também. Eu estou numa fila, ele está lá. Se eu estiver num local sozinho, sem ninguém, ele está lá comigo. Onde estiver, ele está lá, ele está presente. Então, assim, perceba que Deus, ele tem o seu plano e ele pode fazer sozinho, mas ele não quer fazer sozinho. Ele quer contar comigo, quer contar com você. O que ele quer é que a gente venha se dispor, porque capacidade ele dá. Encher, ele já encheu. Quem aqui já foi cheio, né? Ele já encheu, já endossou. A gente fala coisas que a gente nunca imaginou que um dia pudesse ao menos ter a oportunidade, quanto mais de falar. E falamos, né? Por quê? Porque ele já fez. Então ele já capacitou. Não nos resta mais nada. Até mesmo a própria Bíblia já está completa. Está início, né? Ele cuidou, né? Está completa aqui. Os irmãos da igreja primitiva só tinha o Tanakh, né? Eles estavam vivendo o Novo Testamento. Os irmãos dos primeiros séculos, eles só tinham o Tanakh e alguns escritos esparsos, separados, né? Na época, o que se tinha organizado eram as Paulinas. As Paulinas já estavam organizadas. E depois que veio ser organizado e entrar no cano, foram os evangelhos. Os evangelhos vieram depois. Então, assim, veio gradativamente. Então, até o século III, final do século III, o que se tinha era o Tanakh e as Paulinas, as esparsas, e os evangelhos também. Só. Não tinha completo como nós temos. E aí vem uma tradução, que é a Bíblia de Genebra, e aí dela foi organizada e traduzida e organizada e separada em capítulos e versículos. É a primeira versão completíssima. Primeira versão de Genebra. E aí vem depois a João Ferreira de Almeida e traz aqui para o Brasil, e aí nós temos agora já tudo pronto. Vejamos, nós já temos agora a palavra completinha, organizada, tudo bacaninha, traduzida, pronta, e temos o Espírito Santo. E ainda temos Jesus para seguir junto. Está faltando o que agora? Quem é que falta? E aí ele está dizendo que é só se dispor, né? Aí, isso é no contexto da ação, né? Mas aqui no resultado, está dizendo que é servir a Cristo como Senhor na fraternidade e na sua igreja. Então, nós temos o resultado dessa evangelização é que a pessoa possa servir a Cristo. Vamos avançar. Evangelização. Uma sociedade entre Deus e o homem. Olha que lindo, né? Uma sociedade, Deus até... Claro que isso aqui é força de expressão, né? Mas Deus, ele é muito poderoso. Ele fez tudo somente com falar. Falou, aconteceu. Ele poderia muito bem dizer assim, ó, me serve. Igual ele fez com Levi, vem, né? Só assim, vem. Largou tudo e foi. Algum de nós, se a gente for olhar, nós demos um pouquinho de trabalho. Eu passei 4 anos para poder aceitar o vem dele, né? Vem. 4 anos. Teve gente que teve que apanhar, né? Teve gente que teve que engolir um sapo, né? Até aceitar. Levi não. Só fez, vem, Deus. Largou tudo e foi. É forte, né? E aí nós encontramos pessoas assim hoje em dia. Hoje em dia tem do mesmo jeito. Tem pessoas que foi parecido comigo, tem pessoas que foi parecido com algum de vocês e tem pessoas parecidas com Levi. Temos hoje. Cabe a nós estar escolhendo? Não. Cabe a nós selecionar? Também não. Compete a nós dizer, eu só vou para ali, eu vou para cá? Também não. O que compete a nós é gerirmos essa sociedade. Existe eu falo assim, a sociedade é força de expressão, tá? Não existe um registro na junta comercial, não. Não existe um registro de sócio. Não. Existe uma aliança. Então, nós temos esse compromisso com Deus. E aí o texto que ele vai dizer assim, que a obra de evangelização começa com Deus.
É com ele que começa. Só que ele já começou. Nós aqui, ó, estamos atrasados, viu? Ele já começou. O plano já está em ação. O que está precisando é o quê? De trabalhadores. E um dia nós nos dispusemos, nós levantamos a mão. Não foi? Foi assim? Então nós somos trabalhadores. Como é que está a nossa produção, né? Como é que está no nosso relatório? A gente não presta relatório, né? Obviamente. Nas empresas precisa de um relatório, né? Nós somos cobrados. Olha, cadê? Como é que está aí? Como foi o mês? Né? Como foi o dia? Prestação de conta. Fechamento de caixa. Com Deus, há quem diga que nós não temos essa prestação de conta. Mas, se você tiver compromisso, ela está aqui, ó. Consciência. Exame de consciência. O Paulo diz, examine-se, pois o homem a si mesmo. Esse exame é a sua prestação de conta. Sabendo que o seu superior, ele é justo. E ele vê o oculto e o escondido. Não tem, como diz no cearense, maracutaia com ele. Não tem obscuridade. Não. Perfeito. É. Ele abre, né? Já. Né? Esse é o nosso papel, é sair jogando a semente. Inclusive, a irmã falou isso, eu não queria falar não, mas a irmã já mencionou, vou aproveitar o ensejo. É muito rápido, 10 segundos. Né? Eu trabalhava de cobrador de ônibus e um passageiro passou e me entregou um panfleto. Aquele panfleto eu guardei e botei na carteira. Anos depois, eu fui fazer uma limpeza na carteira, o panfleto estava lá. Todo dobrado, desmanchando já. Aí eu fui ler, quando eu li, estava contando a minha vida naquele momento. Foi aí que Deus, ó, Aí eu comecei a pensar, eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja. Aí passei 4 anos para conseguir. Mas foi aí, o estupim. Entendeu? Exato, né? Um galardão, né? Depende, né? Porque se ela tiver puxado o mérito para ela, o galardão é terreno. Entendeu? Tem esse detalhe aí. Se ela atribuir o mérito para Deus, o galardão é no céu. Temos que ter essa ponderação, né? Os fariseus, eles faziam, jejuavam, visitavam as órfãs, as viúvas, faziam, mas eles queriam, ó, o reconhecimento. Aí, o que Jesus diz? Eles já receberam, aí, já recebeu, até usando o galardão, né? E aí é perigoso, né? Não é só fazer. E aqui, deixa eu abrir um parênteses bem rapidinho, nesse ponto que a irmã estava mencionando. Hoje, é muito comum nós fazermos isso, vou botar nós, porque pode ser que eu tenha feito também, né, e nem me toquei. A gente fazer a obra, evangelizar, entregar cestas, entregar comida, sem ofensa, tá? Só estou falando da nossa realidade, eu estou inserido. E aí a gente fala o quê? Né? E depois, ó, compartilha. O que vocês acham? Né? Já recebeu o galardão. Vou fechar parênteses aqui para não... Vamos para frente. Vamos seguir. Aí, está dizendo o quê? Que a obra já começou. Começou já. O plano é de quem? De Deus. O plano está em ação ou não? Tá. Começou. O barco já está andando já. Né? Ele nos deu em sua palavra os modelos. Olha que lindo, né? A que devemos seguir. E mediante seu Espírito Santo nos dá o poder para seguir. Olha que lindo, rapaz. Deus, ele não fez como alguns do passado, que obviamente sem recurso, né? Muito provavelmente sem recurso,
enviavam missionários, enviavam evangelistas, enviavam a pessoa para um campo e dizia assim, ó, estou precisando de um pastor para tal campo. Tu vai? Vou. Então, pode ir. Não era assim? E o camarada ia. Com a fé. Mas ia. Entendeu? Unicamente com a fé, né? Com a fé e pela fé, olha aí. Tudo bem. E aí, meus amados, Deus não está fazendo assim, não. Perceba, Deus não está fazendo. Deus tem um plano. E Ele chama para participar do plano. Ele pode fazer só? Pode, mas Ele não quer. Ele quer chamar. Ele quer contar com a gente. Ele quer contar. Deus não precisa, Ele quer contar. Ele pode contar com você? Basta você dizer, Senhor, pode contar comigo, estou aqui. Entendeu? E aí botou a mão no arado, tem uma regra. Qual é a regra? Não pode voltar atrás, né? Pode não. Botou a mão no arado, é para frente agora. O negócio é para frente. Você botou a mão no arado, já não? Calma aí, não responda não, né? Só exame de consciência, tá? Aí, Deus, Ele chamou, capacitou, preparou, instruiu, encheu e disse, vai e eu vou contigo. Já pensou, rapaz? Já pensou? Muito diferente, né, do jeito que o pessoal mandava antigamente, né? Ele não só disse, vai, que eu vou ficar olhando. Vai, que... Não, ele disse, eis que estarei convosco todos os dias. Né? Nós temos culto, 3 vezes, culto oficial, 3 vezes por semana, né? Jesus está... Já pensou se Jesus estivesse só nos dias de culto? Meu amigo, o negócio era feito. Talvez a gente não conseguisse nem chegar no próximo culto. Ele estava no culto aqui. Pronto, Jesus, já cultuei, já fiz o meu papel, minha parte, já fiz. Agora eu tenho que cuidar, que eu tenho muita coisa para fazer. E nessas coisas para fazer, já pensou se Jesus não fosse com a gente? Ai de nós, né? Ai de nós. Mas graças a Deus que Ele vai, né? Vai, fica e traz de volta. Aí a gente tem o segundo culto. Aí Ele enche, aí a gente vai de novo, Ele vai junto, fica com a gente e traz de volta. Temos o terceiro culto da semana. Cheio. É Deus, irmãos. O plano de Deus para a evangelização é uma parte de seu grande plano de redenção. Ou seja, o plano de evangelização é só uma parte, tá? Só uma parte. Antes de criar o mundo ou formar o homem para ser seu objeto de amor, Deus viu o problema que o pecado acarretaria. Qual era esse problema? Ele separaria de Deus a raça humana. Ou seja, quem foi que separou o homem de Deus? O pecado. O pecado. O vilão aqui é o pecado. Aí diz, é chuva, é? Parece, né? Parece. É ela mesma. Bem-vindo. Aí, vai dizer que o pecado teria de ser castigado com a morte. Perceba que a intriga aqui, o negócio é com o pecado. Né? Nós, aqui eu vou abrir um parênteses rapidamente, nós, ao exercer nossa missão, nosso ofício de evangelizar, precisamos ter em mente uma coisa muito clara, mas muito clara mesmo, que nós não estamos afrontando o homem, o ser humano, a pessoa, jamais. A nossa afronta ali é com o pecado. Eu vou falar botar aqui em questão hoje em dia, né? Vou falar com um homossexual, não entra, não é ele. É o pecado. Porque fulano não me entra. Deus me livre. Não é ele. É o pecado. Então nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para enxergar além do rostinho que a gente vê, da roupa que a gente vê, do corpo que a gente vê, do comportamento que a gente vê, da conduta, das palavras que passam. Aquelas palavras que machucam. Nós temos que abrir os olhos espirituais para ir além.
Por trás daquelas palavras existe um coração aflito. Por trás daquelas palavras existe uma mente conturbada. Por trás daquela roupa bonita existe uma alma clamando por socorro, pedindo ajuda, gritando no calar da noite, no silêncio sozinho, quando está isolada. E uma vozinha dizendo: tu não presta, tira a tua vida, te mata, ninguém gosta de tu. Por trás. Então nós, como evangelistas, precisamos ter essa visão de raio-x espiritual. E só quem dá, quem é? O Espírito Santo. É Ele, ó. É Ele que enche, é Ele que vai abrir os olhos espirituais. Fecha aqui o parênteses, e aí diz aqui, ó, que o único modo de salvar o pecador seria uma pessoa inocente tomar-lhe o lugar. Era a única forma de um pecador ser salvo, é um inocente ir para o lugar dele. Porque de pecador por pecador, é como nós falamos aqui no Nordeste, é o SUS falando do mal lavado. Não mudou muita coisa não. Né? Então precisava ser um justo, que alguém olhasse para ele e procurasse. Não achou nada. Vira e mexe, olha de frente para trás, de cima para baixo, não achou nada. Pronto, esse aqui está apto. Esse está pronto. É ele? É. Ele vai pagar, mas ele não deve nada. É. Igual o ladrão lá na cruz falou, e segundo historiadores, foi o Dimas, o nome dele. E aí ele disse: nós estamos aqui porque fizemos para estar aqui, mas este não fez nada. Mal algum ele fez. Mas ele está aqui. Ele poderia muito bem, ele era o único dali que poderia descer da cruz e dizer: ó, estou descendo, sair, seus pés, estou descendo, porque eu sou inocente. Ele poderia, com todas as letras. Mas eu pergunto, ele fez? Ele permaneceu do lado, no meio de dois malfeitores. Dois comprovados, que até confessou. Como nós chamamos no direito de réu confesso. O réu confesso, confessou. Se confessou, meu irmão, não tem mais quem mude. Não tem advogado nenhum que possa mudar, que ele confessou. E ele confessou. E ele declarou que Jesus era inocente também. Mas só que Jesus não desceu da cruz. Como ele não desceu da cruz, nós temos agora uma missão. Qual? Reconhecer que ele era inocente e que eu que deveria estar lá. Só que como ele permaneceu, ele não desceu, eu não preciso ir para lá. Porque ele foi no meu lugar. E o que ele quer de mim? Renúncia, reconhecimento, obediência, temor a Deus e cumprir o ministério. É o que ele quer. Ele não quer que eu vá para a cruz, porque ele permaneceu lá, ele não desceu. Ah, então eu precisava morrer. Não, ele já morreu no meu lugar. Não, eu preciso morrer. Não, preciso não. Ele já morreu. Se não, se eu morrer, qual foi o sentido de ele ter morrido no meu lugar? Seriam 2 mortos. E não precisa, porque ele já morreu. Eu tenho que pagar o preço. Não, ele já pagou. E o que ele quer? Obediência. Submissão. Que eu creia. Que eu me submeta. Que eu obedeça. Que eu aceite que o sacrifício dele foi no meu lugar e que isto me foi imputado por justiça. Dele por mim. Permita contar rapidamente uma situação, né? É um testemunho, eu vou dizer como situação. Numa cruzada evangelística, ao abordar uns jovens que estavam bem afastados, aquele jovem trajado que a gente olha assim e diz: rapaz, que esse cabo ali tá pesado. Tinha 2 jovens assim, recuados. Aí eu fui lá. Chegando lá, me cumprimentei, apresentei e tal, e perguntei se eles já tinham tido a oportunidade de aceitar Jesus. Um disse que já, o outro disse que não. E aí eu perguntei: na oportunidade, tu fez o quê? Tu aceitou ou tu rejeitou ele? Não, eu rejeitei.
né? Para ficar logo claro, para me saber quem era que eu estava evangelizando. Né? Eu gosto muito de fazer isso, que é para me saber logo quem é. Se é. Porque às vezes a gente investe, aí no final, não, eu já sou. Então, né? Não, eu aceitei agora. Está uma semana que eu aceitei a Jesus já. Aí a gente passou ali 20 minutos, meia hora, e no final, né? Eu já pergunto logo. E aí, como eu vi que um era afastado e o outro nunca tinha sido, aí eu perguntei, fui para a questão, no contexto da pregação, obviamente, aí perguntei quanto valia a vida deles. Para eles, né? Quanto vale a vida de vocês? Aí um achou graça e disse assim, a minha não vale nada. Achando graça, né? E o outro achou graça e não respondeu, só meneou com a cabeça. Aí eu, imagina só, vou pegar como você falou, que não vale nada, né? Imagina, não vale nada, a sua vale alguma coisa. Você não disse, né, quanto era? Aí ele achou graça e, né, a minha não vale nada também não. Aí então pronto, então não vale nada as duas, né? Não vale nada. Agora imagine, quanto vale Jesus para vocês? Aí ele, Jesus vale muito. O outro falou, Jesus vale tudo para mim. Pois, pense só uma coisa. Esse Jesus que vale muito e que vale tudo, ele deu a vida dele por você. Para Judas, valeu 30 moedas de prata. Para vocês, ele vale muito. Mas essa vida dele, ele deu pela sua. Agora eu te pergunto, quanto está valendo a sua? Foi na hora, né, que sai isso aí, né? Nada escrito. Aí ele parou assim. Agora tá valendo, né? Tá, né? E pra tu, tá valendo quanto ele? Agora vale muito. Pois é. O que Jesus quer é só que você reconheça isso. Você reconhece? Entendeu? A investida foi nesse sentido. E aí ali, precisa dizer, né? Para não vir a questão do galardão, né? Mas a abordagem foi nesse sentido. Rápido. Veja que para contar aqui deu uns 2 minutos, né? Talvez. Na hora demorou um pouco mais. Mas não passa 5 minutos. Só para mostrar para a pessoa, para ela reconhecer. É só isso que Deus quer. Deus não quer que ela vá para a cruz. Jesus já foi. Deus não quer que ela morra, arranque os pulsos, corta o pescoço, derrama sangue. Não, já foi derramado lá na cruz. E de inocente ainda mais, né? Ainda que eu derramasse meu sangue aqui, servir de nada, nem para mim. Porque é sangue de pecador. Mas o dele é diferente. O dele é de inocente. É carmesim. É puro. E aí, não sei se eu abrir parênteses, mas eu quero fechar aqui, encerrar esse pontinho, né? Só para a gente entender que o que ele vai dizer aqui, que o único modo de salvar o pecador seria uma pessoa inocente tomar o lugar dela. E isso aconteceu. E o que Deus quer de nós é que a gente venha reconhecer isso. Só. Reconheceu, reconheceu. Confessa, confessa. Acabou-se. Quem vai transformar e tal, não sou eu. Quem vai convencer lá também não sou eu, não. Quem vai salvar também não sou eu. O muito que eu posso fazer é o quê? Discipular. Aí é meu papel. Esse é papel da igreja. Discipular. Ide e fazer discípulos, ensinando-os a guardar a palavra do Senhor. Então, preciso ensinar, preciso orar junto, preciso discipular. É papel meu. Convencer, salvar, executar plano, não. Executar o plano não, é planejar. Também não é meu. Tá? Deste modo, Deus planejou que Ele mesmo sofreria o castigo que nossos pecados mereciam. Enviou quem? O Filho. Aí ele bota aqui essa segunda, vou pular que eu não... O Filho assumiria a forma humana e morreria em nosso lugar. Ressurgiria e daria vida eterna a todos quantos o aceitassem como Senhor e Salvador. Daí, como não bastasse o Filho, vem também agora o Espírito Santo. Ele veio para visitar? Não. Veio para morar. Habitar. Já pensou, irmão? Que privilégio. Já pensou naquele dia quando nós... Vou para aquele dia, não. Vamos supor que nós
andando aí na rua, claro, um caso absurdamente hipotético, se encontrasse com, sei lá, Jeremias, profeta. E aí, Jeremias, tu é um homem muito usado por Deus, Jeremias. Mas sinto muito te dizer que o Espírito, ele apenas vem, te usa e ó. Aí Jeremias, pois é, rapaz, como eu queria estar no teu lugar. Porque com vocês, ele veio e habitou. É honra, né, não? Isso aqui é hipotético, né? Isso aqui é absurdo, né? Esquece, tá? É só para a gente entender a honra que nós temos, irmão. Nós estamos munidos. O Espírito Santo, enquanto eu estou falando aqui, ele está aí. Ele está confirmando. Ele não deu um passeio, não foi visitar, não está... Ah, não, ele está aí. Está aí. Enquanto eu falo aqui, o coração precisa arder. E quando arde, é o quê? O Espírito Santo, ó, endossando com o nosso espírito. Entendeu? Se o crente não sentiu ardor, ele precisa buscar mais. Né? Para que ele possa estar na chama, né? Fechei aqui, né? Esse exemplo aqui hipotético, absurdo, né? Encontrar com Jeremias na rua, já pensou? Aí, vem aqui. Ressurgiria e daria o que agora? A vida eterna a todos os que aceitassem como Senhor e Salvador. E aí vem o Espírito Santo, que habita e dá uma nova natureza. Assim, quebraria o poder do pecado e o faria filho de Deus. Este é o plano salvífico de Deus. Olha que lindo, né? O plano salvífico de Deus. Nós estamos aqui passeando pelo plano, né? Plano de Deus. Aí vem, Deus, porém, viu. E ele viu e ele enviou mensageiros para levar as boas notícias da redenção ao mundo todo. E aí ele viu o quê? Ele viu a necessidade do homem, do ser humano, né? A necessidade. O ser humano era necessário, tinha necessidade de Deus, sim ou não? Sim. E até hoje, né? Aí Deus viu essa necessidade. E ele fez o quê? Quando viu, ele ficou de mãos atadas, de braços cruzados, cerrada a mão, os ouvidos tapados? Não. Ele estendeu as mãos. E aí o texto vai dizer o quê? Que ele enviou mensageiros para levar as boas novas. As boas notícias. Que boas notícias são essas? De redenção ao mundo todo. Não é só para uma parte do mundo, é o mundo todo. E diz assim que a minha e a sua vida bem como a vida de Jesus seria a prova. No caso aqui, a vida de Jesus é a prova autêntica da salvação, qual se falaria ou se deva falar. Junto a isso, a minha e a sua vida, ela também deve ser uma forma, uma prova autêntica da salvação. A minha e a sua vida. A vida de Jesus é a prova autêntica da salvação. Porém, a nossa vida também precisa ser essa prova. Por quê? Veja bem, nós, depois que aceitamos a Cristo, passamos a fazer parte de um povo, de um corpo, de um grupo. Passamos a ser chamado de igreja. Não é assim? Se nós somos a igreja, fazemos parte dela, e Cristo está na igreja, o Espírito está na igreja, eles é que geram a vida eterna e nos concede como um dom para nós. O mundo não tem, nós temos. Logo, a nossa vida, a nossa conduta, o nosso andar, o nosso deitar,
o nosso levantar, o nosso falar, o nosso portar precisa provar de forma autêntica essa vida eterna. Se eu não me comportar como um salvo, eu corro um grande risco de não alcançar a salvação. Entendeu? Se eu não me comportar, eu preciso me comportar como tal, para que seja autêntico. O que é uma autenticidade? Autenticidade, para o nosso contexto secular, é uma confirmação. É quando você registra aqui e confere aqui. Aí tem que bater. Se bater, é autêntico. Por exemplo, se você pegar um documento, pegar uma assinatura, e aí essa assinatura você vai no cartório e reconhece firma, né? Ao reconhecer firma, você abre firma e reconhece a firma. E aí sela. Torna-se autêntico. E aí você vai viver sua vida. Lá na frente aparece uma assinatura falsa. Né? O que você vai fazer? Vai buscar lá para conferir, para ver se é autêntico. O que é que vai provar que é autêntico? Se tiver semelhante àquela lá, que foi reconhecida. Né? Quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos a ser o quê? Conhecido e reconhecido no céu. É feito um registro. Que registro? O nosso nome no livro da vida. Daí, estamos sendo conhecidos e reconhecidos no céu. E selado por quem? Pelo Espírito Santo. Só que, no andar da carruagem, a gente se comporta diferente. De forma escandalosa, de forma frustrante. E aí, alguém vai olhar, mas não é crente? Não é, mas, peraí, não é obreiro, não é pastor, não é irmã, não é do ciclo de oração, não é filho do crente, não é... Aí, vai fazer o quê? Vai botar em cash. O que é cash? É botar em prova. Quando botar a prova, vai procurar a autenticidade. Essa autenticidade vai ser conferida. E se tiver escândalo, aí o negócio pega. Porque no céu vai haver uma conferência. Opa, peraí, é o fulano de tal, mas ele está aqui no livro, está no livro e... Peraí, mas ele está selado também. Não, não é ele não. Não é ele não, porque o que está aqui não está ali, não é ele. Por quê? Porque imediatamente, à medida do escândalo, já passa a colocar em questão o seu reconhecimento no céu. É tanto que Jesus ele vai dizer que é lícito que venha escândalo. É lícito? É. Vai vir? Vai. Ora, se não vai. Até no colégio apostólico teve. Agora, ai daquele por quem vier. E aí esse ai daquele é onde vem a nossa parcela de responsabilidade. Esse ai daquele, e Deus está dizendo assim, não foi falta de suporte, não foi falta de companheirismo, não foi falta da minha presença, não foi, porque eu estou pronto, estou aqui, estou pronto. Foi a pessoa que faltou a vigilância. Ela que não vigiou e tropeçou, caiu. Entendeu? Então, perceba que Deus tem nada a ver com isso. Deus não já deu o Salvador, Jesus? Deus não já deu o selo do Espírito Santo? Deus não já registrou no céu? Deus não já endossou? Deus não já capacitou, não já enviou, ainda disse que vai junto? Faltou o quê? Entendeu? Faltou nada. Então, se caiu, é a pessoa. Se tropeçou, é a pessoa. Escandalizou, é a pessoa. Não culpe A, B, C, D, E, F, G, H. Não culpe. Não culpe principalmente Deus. Tem nada a ver com a história. Saiba separar. É muito comum, mas muito comum mesmo. Quando há uma queda de alguém, a pessoa, principalmente lá fora, classificar o grupo todo. É os crentes. É aquela igreja.
Já aconteceu comigo de eu estar evangelizando e nessa evangelização a pessoa falou assim, me diz uma coisa, aonde é a tua igreja? Aí eu falei, é ali. Ali? É. Aquela ali? Sim. Aí fez assim, a cara de frustrado, né? Aí eu, por que tem algum problema? Eu conheço a metade das pessoas que congregam lá. E nenhum, desse jeito, nenhum tem testemunho de crente. Aí eu disse assim, mas deixa eu te falar uma coisa. A nossa motivação não deve ser o irmão, o A ou B. A nossa motivação é Cristo. Eu estou lhe apresentando Cristo. Você precisa se render a Cristo. Não a A ou B, nem tampouco a mim, que estou falando. Não é nem a mim, não olhe nem para mim. Hoje eu estou de pé, amanhã pode ser que não. Mas Cristo permanece para sempre. Então, firme-se em Cristo. Seja A, B, C, D, seja alguém que você conhece, seja alguém da sua casa, mas não dependa dela e não firme nela a sua fé. Precisa estar unicamente em Cristo. E aí foi onde Deus me deu um dilema, que é, o meu alvo é Cristo e meu destino é o céu. Eu não vou menosprezar os irmãos. Mas se alguém cair, eu estarei com a mão estendida para ajudar a levantar. Não é porque ele caiu que eu vou cair. Aí eu fechei dizendo assim, que se você confiar a sua fé em mim e quiser seguir os meus passos, você corre um grande risco. Qual? De, se porventura eu não vigiar, eu tropeçar e cair. E se eu cair, você cai junto comigo. Mas se você depositar a sua fé no Senhor, eu lhe garanto, ele não cai. Entendeu? Ele não cai. E aí a gente precisa, numa evangelização, deixar isso muito claro. Porque é muito comum as pessoas querem depositar em nós a confiança. No A, no B, no C, no pastor da igreja, no fulano de tal que congrega na igreja. É muito comum. Pelo menos aqui, né? Por onde eu já andei. Não sei se por onde vocês andarem assim também, não? Por onde eu já passei é desse jeito. Sempre a pessoa procura alguém. Ah, fulano de tal. Ixi, aquele lá presta não. Vixe, aquele outro presta não. Vixe, aquele presta não. É muito importante deixar isso muito claro. Estou lhe apresentando Jesus. Avançando aqui, vai falar que o Salvador os acompanharia, né? Que foi o que Jesus disse. E eis que eu estou convosco, com todos os dias. Eu estou todos os dias até a consumação do século. Essa versão aqui está falando assim, eis que eu estou todos os dias, né? Mateus 28, 20, parte B. O Espírito Santo operaria por meio deles. E aí, Jesus até falou lá em João, ele diz que quando vier o ajudador que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito Santo da verdade, que do Pai procede, esse dará testemunho de mim, João 15, 26. Vai precisar sair, né? Que Deus abençoe, tá? Assiste lá para ver o finalzinho, tá? Formaria, assim, a igreja do Senhor Jesus, unidos a Ele em uma obra de redenção. Quem estaria unido? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estariam dando origem a quem? A igreja. O nascedouro da igreja. O plano de Deus para a evangelização é o quê? Operar através de toda, frise isso aqui, tá? Toda a igreja. Para levar a quem? Levar o quê? Todo o evangelho. Aonde? Ao mundo inteiro. Tá? Deus operando por meio da totalidade da igreja. Veja que é a totalidade da igreja. Deus opera através das crianças? Sim ou não? Sim. Deus fala ou não fala? Fala. Deus opera através dos jovens? Sim ou não? Sim. Fala ou não fala? Fala.
Deus opera através do porteiro? Sim, o porteiro tem que estar no espírito, tem que estar ligado. Há quem acha que Deus só opera através do pastor, ou dos obreiros, ou de quem vai pregar. Engana-se, né? Deus opera através de todos. É toda a igreja, toda. E os músicos? Também. Também. É tanto que os músicos, se eles der uma falhinha, a pessoa até, né? A pessoa até se desliga. Se ele der uma arranhada ali, um negócio... Olha, todo mundo para eles. Os bichinhos. Então opera também. Na obra de evangelização, somos sócios de Deus, ou aliados, né? Na busca aos perdidos. Ele dirige todo o plano e escolhe pessoas diferentes para diferentes responsabilidades dentro deste plano. Perceba que as pessoas são diferentes, bem como as suas responsabilidades. É muito importante termos isso muito claro, mas muito claro mesmo, muito importante. Porque às vezes, meus irmãos, é muito comum, não vou aqui, eu quero aqui só fazer um adendo bem rápido, tá? Bem rápido mesmo. Um adendo. No sentido de que é muito comum numa igreja que tem poucas pessoas, poucos membros, poucos que eu digo assim, 10, 20, de quando for evangelizar, exigir que vá todo mundo. É muito comum, normal. Bem como, quando tiver uma oração, desejar que esteja todo mundo ali. Bem como, quando tiver uma programação, desejar que esteja todo mundo ali. Bem como, quando tiver um culto de alguma coisa, desejar que esteja todo mundo ali. Isso é bom? É salutar. Perfeito. Só que precisamos ter em mente que, tanto na igreja, tanto as pessoas são diferentes, quanto as suas responsabilidades. Se as responsabilidades são diferentes, é importantíssimo entender que a igreja ela é um todo. E ela sendo um todo, ela tem vários membros. Ela tendo vários membros, ela não necessariamente precisa estar todo mundo num canto só e aqui, e se não vier, aí já começa a bater direto assim. Não veio, não veio. Por que não veio? Por que não veio? Aprove a Deus a gente não passar por isso nessa etapa, nesse momento. A gente não está passando por isso, graças a Deus. Já estivemos e tem igrejas que estão passando. E é muito importante saber que, se um membro não veio com a programação, é importantíssimo entender que este membro ele deve estar em alguma outra programação. Ah, mas ele não estava em programação nenhuma. Eu fiquei sabendo que ele estava em casa. Né? Ele estava com a rede armada, se balançando e cantando, dizendo: eu quero trabalhar para o meu Senhor. Né? Cantando, se balançando na rede. Eu soube que ele estava assim. A prestação de conta é dele e Deus. Nós não podemos ocupar o papel de fiscais. Não podemos ocupar o papel de ficar na cola, cobrando. Por quê? Porque nós correremos um grande risco de perder a nossa e ele ganhar dele. Mas muito grande mesmo. Deixa isso para quem ficou no cargo, na posição. De quem é o papel? Pastor. Pastor é o papel. Ele presta conta das ovelhas. Ele precisa conduzi-las no caminho. E ele precisa saber se a ovelha está bem, não está bem. Se ela não veio, se ela está tudo bem, se ela está bem com Deus, se ela está em comunhão, se ela está bem. Se estiver bem, amém. Se não estiver bem, compete a ele ajudar e pedir oração à igreja para apoiar. Passou disso aí, possa ser interpretado errado. Tanto pela pessoa, quanto nas regiões celestiais. Porque corre um grande risco de, primeiro, estar caluniando, porque existe essa questão, pessoas saíram da igreja já frustradas porque foram caluniadas. Pessoas afastaram-se de Jesus e até hoje estão desgarradas por causa de uma palavra, por conta de um olhar, por conta de uma cobrança, por conta... Ah, irmão, mas quem faz isso é porque já estava doente. Ok, se estava doente, qual é o nosso papel? Sarar. Ah, irmão, estava assim porque já estava desviado.
Ok, se está desviado, qual é o nosso papel? Evangelizar. Me mostra onde é que está o nosso papel de tacar o chute e empurrar mais para fora ainda. Não está. Então, eu fiz esse adendo bem breve, porque à medida que temos a responsabilidade de evangelizar, também temos outra responsabilidade de cuidar. Né? É mesmo nível. Caso contrário, incorreremos naquela, vou botar assim, falácia, de que nós somos os que mais ganham e, ao mesmo tempo, o que mais perde. Por quê, né? Detalhes. Coisa pouca. Se você for levantar a estatística, é pouco. Inclusive, falando esse aspecto aqui do que mais ganha e mais perde, rapidamente, bem muito breve, eu tinha até acho que anotado aqui mais para frente para falar. Eu havia falado aqui agora há pouco a respeito do Papa Francisco, né, que ele trouxe o projeto Evangelizar e tudo, ele era um dos que das descendências dos jesuítas, frutos dele ainda, de 1549, e que ele foi um projeto que deu certo, funcionou. Aí, no censo do IBGE, de 2000 para 2010, disse que houve um contínuo crescente dos evangélicos no Brasil, obviamente, né? IBGE, né? Aí, nessa crescente foi de 6,5%, e cresceu. Continuou, só continuamente. Isso desde 1962. E 60, aliás, que foi de um censo que foi feito e veio cerca de 6,5% crescimento. No censo de 2022, teve um censo, esse atraso em virtude lá da pandemia, né? Muitas coisas aconteceram em 2022, posteriormente, por conta da pandemia. Aí, nesse censo de 2022, que foi de 2010 até 20, houve um declínio. Não foi assim que diminuiu a quantidade de evangélicos, é que aquele crescimento acelerado, ele desacelerou. De 6,5 caiu para 5,2, salvo engano. Ele desacelerou. É como se numa empresa, mês passado, ela faturou 1 milhão e nesse mês ela faturou 900 milhões. Não, mil, né? 900 mil. Entendeu? Ela faturou? Faturou. Tá ganhando? Tá, mas diminuiu. É tipo isso. E de contrapartida, os católicos. Não pense que os católicos aumentaram. Também não aumentaram. Mas eles aumentaram no sentido do que eles estavam, na realidade deles, eles estavam em declínio. Aí desse declínio eles estabilizaram. Não aumentaram, mas estagnou. Isso é positivo. E para onde for aquele que deixou de ser evangélico? Né? Na estatística, não se assuste. Está lá do IBGE, eu acho que é o site do BBC. É só pesquisar no IBGE, propriamente dito, né? Mas no BBC é que anunciou essa estatística. Aí diz que o pessoal da Umbanda e do Candomblé aumentaram 3 vezes mais. Eu não sei se essa pesquisa do IBGE está viciada. Viciada que eu falo assim, né? Não sei, mas foi o IBGE. É o órgão máximo que nós temos de pesquisa. Né? Sim, fidedigna, né? Pelo menos pressupõe. E aí, disse que cresceu lá. E cresceu, estatisticamente, em números, de cerca de 526 mil para 1.800.000. Mais de 3 vezes, quase
4 vezes. É muito, né? E aí, assim, aqui para nós, né? Para nós, mas está gravado, é para nós que estamos assistindo. Aqui mesmo, no bairro, pertinho, tipo assim, os vizinhos, né? Os vizinhos. Eu, passando na rua, vi uma jovem, que eu acho que ela não tem 16 anos, porque eu a conheci desde de bebezinha. Eu casado, eu tenho 17 anos, não, 16 anos. Casado, tenho 16 e eu conheci ela bebezinha, ela não tem, percebe? Comparação. E eu a vi, ela e uma prima dela e vizinha dela, com as roupas da Umbanda, andando na rua, indo em direção ao terreiro aqui do bairro. Aí, olha aí, rapaz, uma pessoa dessa que era para ter sido primeiramente alcançado por nós na evangelização, pertinho de nós, a 2 ruas da igreja, e foi alcançada pela Umbanda. Aí eu fiz a pergunta, onde está a igreja, né? E eu fiz a pergunta, e onde estou eu? Que não evangelizei ela antes. Então aí eu fiquei preocupado. E junto dela, aí eu vi outra jovem na rua e vi no supermercado. E eu vendo assim, rapaz, olha, a nova geração. Antes eu via senhoras, não era? Senhores. Agora não, uma nova geração. Só jovem. Adolescente, criança, uma jovem de uns 18 anos, com 2 filhos já. E com a roupa, viu? Com blusa. A blusa com um termo atrás que enquanto ela estava num caixa, eu estava no outro caixa e ela estava de costa para mim, aqui no bairro. E aí eu li uma frase, eu vendo aquele aspecto, né? Mas a roupa normal. E uma blusa, tipo a blusa que a gente usa de evangelismo, tipo essa blusa, só que atrás tinha lá, abro aspas, né? Que não fui eu, né? Tá lá escrito na blusa dela. Oxu me protege, me guarda, me guia e me livra do mal. Fecha aspas. Aí eu... Quê? Eu fiquei assim... Hã? Eu ainda não tinha visto assim, né? Você andar com a blusa, com essas frases, tudo. Eu vi assim... tudo posso naquele que me fortalece. Não é assim que a gente vê as frases? Aí eu vi essa. Meu Deus do céu. Uma jovem, 2 criancinhas. Aí eu... Onde está a igreja, pai? E onde estou eu? Aí Deus começou a me cobrar, né, para sair nas ruas, evangelizar. Ah, mas a igreja já tem o seu evangelismo? Tem, mas o campo é grande. A seara é grande. O ser tão pouco. E aí eu comecei a me cobrar nisso. E falando agora, o Espírito Santo tá cobrando de novo, né? Cobrando de novo. Se Deus quiser, quero continuar fazendo o ID. Porque ele já capacitou. Ele já endossou, ele já preparou, ele já deu, até a palavra está completa já, está tudo pronto. O que falta é se dispor. Tá? Só esse ponto que eu queria frisar. E aí, voltando aqui, Jesus nos dá as indicações gerais para podermos servi-lo no que ele nos confia. Então, ele dá as indicações. São 6 indicações fundamentais que deduzimos de seus mandamentos, ou seja, uma dedução, tá? Deduzimos essas 6 indicações de Jesus, através dos fundamentos dele e dos mandamentos, aliás. Em parte, se destinam à igreja e, em parte, apontam as responsabilidades individuais de cada cristão. Então, perceba que, em parte, é coletivo e, em parte, é individual. Tá? Vamos lá. Primeira indicação: permanecer em Cristo e permitir que Ele faça de você um ramo frutífero. Isso compete a quem? A nós ou à igreja? A nós. Isso é individual. Segunda indicação: reconhecer a necessidade e pedir obreiros em sua oração. Né?
Esse reconhecer a necessidade e pedir obreiros em sua oração é individual ou coletivo? Aqui fica meio a meio, né? É individual no sentido responsável, o pastor que está pedindo, está vendo a necessidade e está orando pedindo obreiros, né? Mas, como esta obra é para a igreja precisa estar envolvida. Também vestir a blusa e encarar, né? Podemos assim dizer que é para os dois aqui. Terceira indicação, receber o poder do Espírito Santo e ser testemunha de Cristo. Começando aonde? No seu lar, né? Isso aí é o quê? Da igreja ou indivíduo? Pessoal, né? Detalhe, tá? Esse começando em seu lar, é muito importante isso, que a gente vai vivendo e vai observando, vendo as coisas, né? Já existiu obreiro, inclusive presbítero, que ele aceitou a Jesus, ele já era adulto, já era casado e já tinha filhos tudo pequeno. E ele era horrível dentro de casa, antes de aceitar Jesus. E quando ele aceitou a Jesus bêbado, às quedas. Aqui, no culto de doutrina. Passados os anos, ele, quando aceitou a Jesus, no dia seguinte ele já estava transformado. E, salvo engano, no mesmo mês já foi batizado com o Espírito Santo. Só que tem um porém. A família em casa já tinha o histórico dele. Já sabe como é, né? Os filhos já não respeitavam. Criança. Moral da história, só ele seguiu. Anos, bem uns 20 anos de fé ou mais. E os filhos, nenhum quis nada. Aí aqui está dizendo assim, ó, o testemunho, começando no lar, né? É muito importante, mas demais importante, saber que o testemunho é seu. Mas o resultado é com Deus. Dá para entender? Testemunho compete a você. Salmo 20, versículo 7, salvo engano. Pessoal, 7. Não, o 7 vai dizer que uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós confiamos no nome do Senhor. O versículo 8. O versículo 8 vai dizer que uns levantam e caem, mas nós nos levantemos e nos pomos de pé, né? Ou permanece, né? Tá assim? Confirma aí, por gentileza. É isso? Ficamos de pé. Perfeito. Isso nós precisamos trazer para a nossa vida. Tem uns que se levantam e caem. Salmo 91, verso 7, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não vai ser atingido. Aí está falando de ser atingido, ou seja, proteção, guardar. Esse do Salmo 20 está falando de você. Uns se levantam, ou uns se erguem e caem. Mas nós também nos levantamos e permanecemos de pé. Cuidado para não se levantar e cair. Permaneça de pé, né? Permaneça de pé. Há alguns que querem o resultado e se deixam ser atingidos pelo resultado. Cuidado, mas muito cuidado, porque o resultado não depende de nós. Tá certo? O resultado não depende de nós. O que depende de nós é se levantar, permanecer em pé. Isso depende de nós. Isso é nosso. Tá bom? Só para deixar isso adentro, porque às vezes a pessoa se frustra. Ah, Senhor, eu não estou vendo em casa, não tal. Não se preocupe. Não se preocupe. Ah, mas e aí, o que eu faço que os irmãos, o testemunho e tal, eles estão lhe vendo. Não se preocupe quanto a isso que a pessoa está lhe vendo também. Se tem uma coisa que as pessoas fazem e fazem com maestria, é ver os outros. Isso ela só nem precisa se preocupar. Tá certo? Eles vão dar conta da sua vida. Se você não der, eles dão. Tá? Então não se preocupe não. Aí, vamos avançar. Outra indicação é
Ir a todas as partes e pregar o evangelho a todos. Crer que Deus atuará poderosamente para mostrar ao povo que sua palavra é verdadeira. Quem é que vai mostrar? Deus. Você é só um instrumento. Eu gosto muito eu uso essa figura de linguagem para o meu entendimento e vou compartilhar aqui rapidamente. Eu gosto muito de usar a figura do médico numa cirurgia. O médico vai operar uma cirurgia, ele jamais opera a cirurgia com as mãos limpas, sem luva. É a mão higienizada, porém com luva. Não é assim? Ele opera sem luva? Não. Bota luva. Aí, ele bota a luva e opera. Depois que termina, o que é que ele faz? Tira a luva e descarta. Eu pergunto, quem operou? Foi a luva ou foi o médico? Foi o médico. Né? Foi o médico. A luva pode dizer assim, quem fez fui eu. Eu que estava lá. Eu que estou sujo de sangue. Eu que tive contato direto. Ela pode fazer isso? Ela pode até achar que é. Mas quem fez foi o médico. Aí eu gosto de usar essa figura para mim. Para saber que não sou eu que faço. Eu posso até ser usado. Mas quem está fazendo é o Senhor. Né? Eu sou só uma luva, que se eu não tiver cuidado, ele, ó. Né? Claro que isso é pesado, né? Tem gente que se magoa com isso, mas é a verdade. A verdade é. Né? Sem mim, nada podeis fazer, exatamente. Né? Aí, outra indicação é receber o Espírito Santo. Isso, indo aonde Jesus enviá-lo e prosseguir em sua obra. Tá? Receber o Espírito Santo. Isso é bênção demais. Rapidamente avançando aqui, diz assim, entendemos, pois, que os três membros da Trindade, ou seja, o Pai, Filho e Espírito Santo, operam através da igreja, coordenando os seus esforços para levar o evangelho ao mundo inteiro. Então, é ele que opera através da igreja, tá? No ponto seguinte, fala a importância da evangelização. É importante ou não? É, muito importante. Foi o último assunto de Jesus aos seus discípulos antes de ascender-se ao céu. Jesus, em Atos 1:8, ele disse, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido, né? E aí, esse ser revestido, para que era mesmo? Para quê, hein? Para trabalhar, para ir, né? Senão, não precisava ser revestido. Do jeito que estava bom. Mas ele disse, fica aqui até ser revestido. Quando for revestido, aí sim, vocês vão. Eu pergunto, eles foram revestidos ou não? Foram. A olho nu, né? Olhando assim, vendo cair. Aí eu pergunto, eles foram? Não. Né? Que isso a gente possa refletir. A reflexão para nós é, você foi revestido? A segunda é, você foi? Né? Não responda. Responda interna. Perfeito, né? É um jargão que se usa, né? Eu quero ser cheio, eu quero ser revestido, mas para quê? Me enche, Jesus. Os louvores, mas para quê, né? É forte, né? Tem um propósito. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Veja que nós estamos debaixo de um plano. Né? A evangelização é só uma parte. A igreja, ela recebeu o encargo para executar. E tudo está abaixo de um plano. Então, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Tá? Avançando aqui rapidamente, o outro ponto que fala o alvo da evangelização pessoal. O alvo. Tem alvo? Tem, né? O alvo é tríplice. Salvar os perdidos, restaurar os desviados e edificar os crentes. Nós até edificados somos. Quando a gente sai para evangelizar, a gente alcança uma pessoa afastada, perdida, que nunca conheceu, mas à medida que a gente transmite, nós também somos edificados. Né?
Aí diz assim: ganhar almas foi a suprema tarefa do Senhor Jesus aqui na terra. Paulo tinha o mesmo alvo e visão. Cada crente pode e deve ser um ganhador de almas. A chamada especial de Deus para o ministério está reservada a determinados crentes. Aqui eu quero ter um ponto que me permita rapidinho. Deu o horário ali, mas nesses acréscimos aqui eu quero rapidamente falar sobre isso aqui. Estou lá no meio, na página 22. De baixo para cima é a 7ª linha. Em seu coração, aí tem a chamada especial. Nesse ponto, meus irmãos, eu gostaria aqui de frisar bem rapidinho, tá? Para não me estender tanto. Existe a chamada, tá? A chamada. Nessa chamada, ela tem a especial, e nessa especial pode ser também chamada de específica. E tem também a chamada geral ou universal. Tá? Nesse contexto, ele diz assim: a chamada especial de Deus para o ministério está reservada a determinados crentes, né? Ele diz assim, que a chamada especial está reservada a determinados crentes. Ou seja, é como se tivessem algumas pessoas que receberam a chamada especial que é para ela fazer. Né? Isso, quero fazer uma observação bem rápido, que essa tal pessoa que recebeu a chamada especial ou específica, ela tem que ter o cuidado de não incorrer naquela questão do ego, no sentido de, se eu não for, não tem. Se eu não fizer, não acontece. Se eu não estiver, não vai. Dá para entender? Chamada específica. Porém, mesmo que ela tenha chamada específica, se ela não for, Deus levanta outro. Se ela não quiser, Deus coloca outro. Não existe essa do plano de Deus travar, porque seu fulano se recusou aí. É muito importante. Uma observação só. Isso vem da onde? Do ego. E o ego, ele está infectado por quem? Pecado. É perigoso. Muito perigoso. Não entendi. A luva. Perfeito. Aí, a mesma observação é do contexto da luva, né? Se a luva rasgar, o médico, ó, tira e bota outra. Tem uma caixa. Tem uma caixa cheia, mano. A luva, coitada da luva, né? Aí pensar que é alguma coisa, luva. Aí, muito bem lembrado, pontuado. Então, nessa chamada especial ou específica, é importante isso. Outra coisa que é muito importante é sabermos que existe isso aqui. Existe, tá? Existe. Tem pessoas que elas receberam assim um talento de Deus, né? É tanto que Deus levanta pessoas para profetizar, dizendo: eu vou te usar na palavra, eu estou te dando o dom disso, eu estou, né? Existe. Então, existe isso, a chamada específica, existe. Porém, nessa chamada específica, eu preciso fazer com maestria. Eu recebi uma chamada específica de Deus, eu tenho ciência disso, eu sei disso, eu tenho convicção. Foi Deus que deu, Deus falou, Deus me deu e eu sei que eu tenho. Pois, se eu fizer relaxadamente, veja que eu não deixei de fazer, eu estou fazendo, só que eu estou fazendo relaxadamente. Fazer relaxadamente, eu posso incorrer na mesma classificação daquele que nem fez. Dá para entender? Porque, não estou fazendo? Tá. Mas você tem capacidade para fazer desse tanto. E está fazendo desse tanto.
né? É igual uma vez eu ouvi de um empresário falando assim, eu já te vi fazer melhor. Ele falou, isso doeu, tá? Doeu, porque, assim, foi boa a forma que ele falou, foi boa. Eu achei até prudente, mas doeu, porque assim, rapaz, quer dizer que eu já fiz melhor, hoje eu não estou no meu dia bem, né? Não foi, achei legal a abordagem dele, já te vi fazer melhor, mas tá bom, né? Para isso aqui dá, né? Então, essa questão. A geral, não preciso nem dizer, né? A geral é que é todo mundo. Não tem essa. Ah, mas é o presidente que está na frente é que tem que ir. Se for a geral, você também tem que ir. Ah, mas é o pastor que tem que ir. Como já aconteceu, já até falei aqui em outras aulas, que aqui na igreja, nós já tivemos um dirigente que ele não tinha o hábito de visitar na casa das pessoas, né? Ele não tinha. Aí, eu evangelizando, passei na calçada de um, e a pessoa estava lá na sala. Crente, antiguíssimo, mais antiguíssimo, bebeu uns 30 anos a mais de crente do que eu. Aí estava lá, Pai do Senhor, irmão, entre aí. Eu entrei. Quando eu entrei, aí, irmão, rapaz, graças a Deus você ia passando aí, tal, não sei o quê, aí pedi oração, amém. Aí, cantei louvor, fiz oração, foi praticamente um culto. Aí no final, a pessoa disse assim, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Isso que o senhor está fazendo aqui, era para o pastor fazer, não era para você não. Isso era o pastor, irmão, não era você não. Ficou assim, aí começou, sabe? Aí eu, não, irmão, tenha calma. Mas agradeça a Deus, irmãos, que Deus mandou alguém. Agradeça. Não dependa do pastor para a senhora ter a sua comunhão com Deus, sua firmeza em Deus, não dependa. Né? Aí eu passei a informação e detalhe, eu estou evangelizando, né? Não vim nem visitar, né? Eu estou evangelizando. Né? Não, irmão, mas muito obrigado, irmão. Mas quem tinha que vir era o pastor. O final, a pessoa ainda... Perceba que tem gente assim presa nisso. E tem, irmãos. E tem. E aí isso é cultural. Então nós precisamos entender que tem a chamada específica? Tem. Mas existe a geral. E a geral é para todos. Não é para um ficar fiscalizando o outro. É para todos fazerem a obra como que para o Senhor. Acho legal isso de Paulo, quando ele diz como que para o Senhor, como se não fosse para ele, né? É para ele. Só que é como se estivéssemos fazendo diretamente para ele, porque o beneficiado é a pessoa, somos nós. Mas, de contrapartida, estamos agradando a Deus. Como estamos agradando a Deus, Deus também se beneficia. Né? É como você for apresentar um louvor, aí vai fazer de qualquer jeito, é para Jesus. Cuidado. Cuidado. Jesus ele pode entender que você não é cantora ou cantor profissional. Ele entende isso, você não é. Mas que você tem um verdadeiro louvor, você tem. O Espírito Santo está dentro. Né? Conhecimento, técnica pode não ter, mas tem tempo, tem condições, tem as redes sociais para você ensaiar, tem tudo. Se está fazendo relaxadamente, cuidado. Cuidado. Porque senão você pode incorrer naquilo que está lá em Lucas 17. 1,17, né? Não, 17,1. É 17,1? É dos servos que foram preparar a mesa e tudo. Aí quando terminaram, disseram assim, somos servos inúteis. Deixa eu ver aqui. Lucas 17. É o 10, né? 17, 10. Isso. Perfeito, né? Pesado, não? Ele fez, mas só fez o basicão, o que foi mandado. E aí, olha o nome que leva, né? E ele mesmo tem a consciência disso. Somos servos inúteis, meu amigo, inútil, meu amigo. Aí chamar alguém de inútil para tu. É pesado. E eles estão dizendo aqui, somos servos inúteis. Por que é inútil? Porque fizemos só o que deviam fazer. Tá bom? Não quero me estender mais. Eu ia passar só mais algumas coisinhas aqui, as vantagens. Mas já foi demais, já abusei da bondade. Então,
Que Deus em Cristo vos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. E até a próxima aula. Se Deus quiser. A próxima já será a última desse módulo, tá?